Um ataque contra uma zona humanitária. Um ataque contra um local precário, superlotado de pessoas vivendo numa situação precária. Um ataque que mostra que nenhum lugar em Gaza é realmente seguro. Eu sou a Aline Pellegrini e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Suzana Souza e tô aqui com a Aline para apresentar esse podcast que vai ao ar todo começo de noite, de segunda a sexta, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Terça-feira, 10 de setembro de 2024. Dia seguinte a um ataque aéreo noturno de Israel contra El Moassi. A ofensiva matou e feriu dezenas de palestinos, segundo autoridades do território. Foram pelo menos 19 mortos e mais de 60 feridos. Ataques de Israel são constantes na faixa de Gaza desde a ofensiva do Hamas em território israelense em 7 de outubro de 2023, que deixou cerca de 1.200 mortos. A questão com esse ataque de segunda-feira é que ele atingiu uma área humanitária no sul do enclave palestino. Uma área que as próprias forças de Israel designaram como uma zona segura para pessoas deslocadas. O exército israelense diz que com o ataque de segunda-feira atingiu importantes combatentes do Hamas que estavam operando dentro de um centro de comando e controle que ficava em El Moassi. Já o grupo extremista afirmou que a alegação de Israel de que os seus combatentes estavam na área é uma mentira descarada, usada para justificar crimes hediondos. O grupo extremista disse que o ataque israelense matou civis desarmados, a maioria crianças e mulheres. Testemunhas afirmaram à rede internacional CNN que pelo menos 5 mísseis atingiram o local, criando 3 grandes crateras. O porta-voz da Defesa Civil de Gaza, Mahmoud Bassal, disse que os civis não foram avisados com antecedência do ataque. Nessa terça-feira, equipes de resgate civis vasculhavam a areia com ferramentas de jardinagem e com as próprias mãos para tentar encontrar desaparecidos, já que não existe equipamento apropriado para o trabalho no território. Eles encontram muitas partes de corpos, como relatou um operador de câmera da agência Associated Press. Apesar de El Moassi ter sido declarada por israelenses uma zona segura, o exército do país judeu já tinha atacado a área 4 vezes em sua perseguição aos integrantes do Hamas, causando mortes e ferindo dezenas de civis. Um dos maiores ataques contra o local aconteceu em meados de julho e pretendia atingir Mohamed Deif, que é chefe militar do grupo extremista, que teria sido um dos mentores dos ataques contra Israel em outubro de 2023. Israel disse que Deif foi morto nesse ataque, o que o Hamas nega. Mas essa ofensiva também deixou pelo menos outros 90 civis palestinos mortos. O governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirma que desde o início da guerra, mais da metade dos comandantes do Hamas, além de outros 14 mil combatentes, já foram capturados ou mortos. Na segunda-feira, o ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, disse a jornalistas que o grupo extremista não existe mais como uma formação militar. O Hamas nega a afirmação. El Moassi fica perto de Khan Yunis e Deir el-Balá. O local foi designado como zona humanitária segura por Israel em dezembro de 2023 e superlotou. A área tinha uma densidade populacional de 1.200 habitantes por quilômetro quadrado antes da guerra começar há 11 meses. Agora tem entre 30 e 40 mil pessoas por quilômetro quadrado, segundo as Nações Unidas. No local, infraestrutura e serviços básicos são escassos. Ao mesmo tempo, a parte supostamente segura de El Moassi foi reduzida de 50 para 41 quilômetros quadrados. Novas ordens de evacuação da área surgiram em agosto, encolhendo ainda mais o território chamado de seguro pelas forças israelenses. Mas autoridades humanitárias disseram que muitos palestinos não deixaram o local por causa da superlotação, por temer não encontrar um novo lugar para se abrigar. A maioria das pessoas que se refugiou em El Moassi fez isso depois que ficou sem opção, sem ter absolutamente nenhum outro lugar para ir. Os que estão lá consideram o local impróprio para a habitação humana. Estão amontoados em tendas frágeis que são compartilhadas por várias famílias, com pouco espaço e zero privacidade. No acampamento, essas pessoas não têm acesso adequado à água, medicamentos e comida. Mais frágeis, as crianças são as mais impactadas pela escassez de bens básicos. O cenário em El Moassi reflete a realidade atual de todo o território palestino.
Desde o início da guerra, 90% da população de Gaza, ou seja, quase 2 milhões de pessoas, foram deslocadas pelo menos uma vez. As estimativas da ONU revelam que entre esses deslocados internos, mais de 43 mil são mulheres grávidas. O escritor e ativista Ibrahim Agi disse ao canal Qatari Al Jazeera que ele teve que se deslocar 4 vezes, que os seus parentes e amigos foram ou tiveram que ser evacuados quase 9 vezes, que não há lugar seguro no enclave palestino, que o significado de segurança foi erradicado do dicionário de Gaza, como a gente escuta agora. I have been evacuated from my house 4 times, and my relatives and friends have been or have had to evacuate almost 9 times. Israel estabeleceu El Moazi como uma zona segura após pressão internacional, mas essa designação de área humanitária foi amplamente criticada na época, foi chamada de receita para o desastre pelo chefe da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom. Ele afirmou o seguinte: tentar amontoar tantas pessoas em uma área tão pequena, com tão pouca infraestrutura ou serviços, vai aumentar significativamente os riscos à saúde das pessoas que já estão no limite. Após o ataque de julho contra El Moazi, Luiz Ocampo, que foi procurador-chefe da Corte Penal Internacional, pediu uma investigação urgente sobre a ofensiva. Segundo ele, o massacre foi um claro crime de guerra. A mesma classificação foi feita nesta terça-feira pelo Ministério das Relações Exteriores da Turquia, que em nota afirmou que Israel havia adicionado um novo crime à sua lista de crimes de guerra. Enquanto isso, as negociações de cessar-fogo entre Israel e Hamas, mediadas por Catar, Egito e Estados Unidos, se arrastam há meses, com recuo de ambos os lados do conflito e condições impostas em cima da hora pelo governo israelense. Os termos discutidos atualmente para o cessar-fogo não são totalmente claros, mas os maiores empecilhos dizem respeito à duração dele, se permanente ou temporário. O Hamas quer que seja permanente, Israel temporário e aliados israelenses trabalham com a ideia de ser duradouro. Ou seja, um termo flexível para sugerir que a trégua dure mais do que apenas alguns dias, como aconteceu em novembro de 2023, porém não tão longa a ponto de atrapalhar a operação israelense, que já deixou mais de 41 mil palestinos mortos. A troca dos reféns israelenses por prisioneiros palestinos também é uma questão. Há muitas divergências sobre o número a ser liberado de cada lado e quais palestinos serão soltos, já que há pessoas detidas sob prisão administrativa, ou seja, sem qualquer acusação, mas também tem pessoas que estão presas condenadas por homicídio e terrorismo. Houve também uma controvérsia recente sobre o Corredor Filadélfia, uma zona tampão desmilitarizada na fronteira entre Gaza, Israel e Egito, que vai do Mar Mediterrâneo à passagem fronteiriça de Kerem Shalom. Netanyahu quer manter a ocupação militar no local, o que é rejeitado por palestinos. A conclusão é que não há, da parte do governo Netanyahu, um interesse real em acabar com o conflito, enquanto ao Hamas não interessa uma pausa, só o fim definitivo da guerra. Amjad Iraq, que é pesquisador do Programa de Oriente Médio e Norte da África do think tank britânico Chatham House, disse que, em termos simples, Israel trabalha para redesenhar, não acabar com a sua ocupação de Gaza. E que, sabendo disso, o Hamas se recusou a abrir mão dos reféns restantes como sua maior moeda de troca. Outros pesquisadores de relações internacionais avaliam que o real objetivo do Netanyahu é se manter no poder e evitar julgamentos na justiça. Ele foi acusado de suborno, fraude e quebra de confiança em 3 casos diferentes em 2019. O julgamento começou em 2020 e pode durar anos. O primeiro-ministro nega todas as acusações. Nesta terça-feira, o secretário de Estado americano Antony Blinken respondeu uma questão da imprensa sobre o progresso das negociações para um cessar-fogo. Ele disse que mais de 90% das questões foram acordadas e as questões restantes são solucionáveis, como a gente escuta agora. More than 90% of the issues have been agreed, decided. So we're down to a handful of issues, not even a handful of issues, that are hard, but fully resolvable in our judgment. O Durma com essa volta já.
Macaé Evaristo foi anunciada na segunda-feira como a nova ministra dos Direitos Humanos do governo Lula. A deputada estadual de Minas Gerais pelo PT assume a pasta após a demissão de Silvio Almeida, acusado de assédio sexual. A Isadora Rupp escreveu sobre o tema. Isadora, conta pra gente qual a trajetória da Macaé Evaristo. A Macaé Evaristo é professora, formada em serviço social, mestre em educação e deputada federal eleita por Minas Gerais em 2022. Ela já foi secretária nacional de alfabetização, diversidade e inclusão no primeiro mandato da ex-presidente Dilma Rousseff, de coordenou ações como a implantação de escolas indígenas. Ela também atuou como secretária de Educação Estadual em Minas Gerais e municipal em Belo Horizonte, em gestões do PT e do PSB. A Macaé é prima da Conceição Evaristo, uma das escritoras mais importantes do país. E a escolha do seu nome para o Ministério dos Direitos Humanos, aliás, cumpre uma demanda do PT mineiro por espaço no primeiro escalão do governo e atende uma escolha do presidente Lula, que queria uma mulher para o cargo. E Isadora, o antecessor de Macaé, o Silvio Almeida, foi demitido na sexta-feira, depois da divulgação de acusações contra ele de assédio sexual. Como está esse caso agora? O caso segue investigação pela Polícia Federal e pelo Comitê de Ética da Presidência da República, que deu 10 dias para o Silvio Almeida apresentar sua defesa. Na tarde desta terça-feira, uma das mulheres que afirma ter sido assediada sexualmente pelo ex-ministro dos Direitos Humanos foi ouvida pela Polícia Federal. A informação é da organização Me Too, que apoia vítimas de violência sexual e recebeu relatos de supostos assédios cometidos por Almeida. O caso corre em segredo de justiça e o nome da mulher e local do depoimento não foram informados para preservar a identidade da depoente. Além do episódio ter gerado uma das maiores crises do terceiro mandato de Lula, o caso envolvendo o Silvio Almeida ressoou nos movimentos sociais e municiou a extrema-direita, que tem usado a situação para atacar o governo federal, chamar a esquerda de hipócrita e descredibilizar lutas ligadas ao movimento feminista, por exemplo. O texto da Isadora você lê em nexojornal.com.br. E começou na segunda-feira a terceira edição do Festival Nexo mais Nexo Políticas Públicas, o Brasil em Debate. Até o dia 16 você acompanha discussões online sobre temas fundamentais para a agenda pública do país. Na quarta-feira, por exemplo, tem uma mesa sobre o papel da educação para a juventude e outra sobre os impactos de políticas para a democracia. Dá para acompanhar tudo ao vivo ou ver a gravação no canal do YouTube do Nexo. A gente deixou um link para a programação completa na descrição desse episódio. Do ataque israelense contra uma zona humanitária em Gaza, a nova ministra dos Direitos Humanos durma com essa. Com roteiro, apresentação e produção de Aline Pellegrini, apresentação e edição de texto de Suzana Souza, colaboração de Marcelo Montanini, participação de Isadora Rupp, edição de áudio de Roberto Soares e produção de arte de Lucas Neopman, termina aqui mais um Durma com essa. Até amanhã!